Ontem o Trump fez um pronunciamento à nação e estava muita gente esperando que ele ia falar alguma coisa, ia decretar guerra para Venezuela e não sei o que lá. Acabou que não fez nada. Foi um pronunciamento para desejar Feliz Natal para todo mundo. A única novidade que ele falou foi que os soldados americanos iriam ganhar um bônus de R$ 1.776 até o Natal, né? Então, segundo ele, graças às tarifas maravilhosas, porque as tarifas, ele falou que adora tarifas e não sei o que lá, e que com isso os soldados americanos iriam receber esse valor de compensação, né? Então, beleza, foi a única novidade que teve. Mas e como é que fica a situação da Venezuela? Bom, ele já decretou o bloqueio naval da Venezuela, né? Isso pode derrubar o Maduro? Depende, né? Cuba ficou muito tempo sob bloqueio também e não derrubou a ditadura de Cuba. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Bisteca Mídia no Pé da Mesa, Minas Gerais é meu país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu até acompanhei a fala do Trump lá no meu outro canal, no Mundo e Revolução, porque muita gente falou que de repente o Trump ia começar o ataque na Venezuela e não sei o que lá, o Tucker Carlson. A verdade é a seguinte, quando o Tucker Carlson falou que o Trump ia fazer isso, aí eu já sabia que era mentira, porque 100% do que o Tucker Carlson fala é mentira. Então já sabia que não ia ter nada, né? Mas de qualquer forma tinha muita gente na expectativa que poderia haver um discurso do Trump nesse sentido, ou que pelo menos ele poderia falar alguma coisa sobre a Venezuela. Não teve nada disso. O discurso dele foi totalmente discurso de político, foi comício, né? Não, porque o Biden tinha aumentado o preço e eu baixei o preço, e que na época do Biden entrava um monte de imigrante, agora não entra mais imigrante, e que na época do Biden a gasolina custava X e agora ela custa X menos não sei quantos por cento. Enfim, foi um discurso só para o público interno, para política. Foi campanha, né? Eu achei até estranho, porque a verdade é que ano que vem tem um desafio muito grande para o Trump, que é manter a maioria na Câmara, né? A maioria no Senado ele deve manter. Tá muito pouco provável que ele não consiga fazer a maioria no Senado ano que vem. Pelas pesquisas que estão acontecendo, pela situação lá do Senado americano, ele deve manter a maioria no Senado. Os republicanos devem manter a maioria no Senado. Agora, na Câmara dos Deputados, tá difícil, assim, né? Não se sabe como é que vai ser isso, não está certo ainda. Mas é normal que todo presidente perca a maioria na Câmara lá nos Estados Unidos, tá? Isso, historicamente, toda vez que um presidente ganha uma eleição, a Câmara, ele perde a Câmara na eleição seguinte, porque tem uma espécie de efeito aí de rebote, né? Havia expectativa de que ele conseguisse manter a Câmara ano que vem, mas vamos ver, ainda está cedo para dizer, né? Mas de qualquer forma, a eleição é só no final do ano que vem, só em novembro de 2026. Então até lá tem muita coisa para rolar aí, né? E, enfim, ele falou, criticou o Biden pra caramba, só isso. Agora, o que ele fez de verdade, né? Vocês sabem, eu tenho acompanhado essa situação na Venezuela lá no meu canal Mundo e Revolução. A gente acompanha a guerra da Ucrânia, Israel também, quando tem alguma novidade a gente fala sobre Israel também, e outros conflitos no mundo a gente tem falado também por lá, e temos falado da Venezuela. Agora, o que aconteceu, né? O Trump fez o bloqueio lá da Venezuela, o bloqueio do seguinte sentido, bloqueou petroleiros sancionados de entrarem na Venezuela. Só que qual que é o problema? Como a Venezuela já está sancionada pela maior parte dos países do mundo livre, né? Então, muito poucos petroleiros vão lá na Venezuela. Isso já está gerando problema, tá? Por quê? Isso já começou a gerar problema alguns dias atrás, quando o Trump tomou posse de um dos petroleiros, que era iraniano, que estava sancionado, era do Irã. O que acontece na Venezuela? O petróleo da Venezuela é muito pesado, é igual o petróleo brasileiro também, é muito pesado. Então, para funcionar bem nas refinarias de petróleo no mundo todo, você tem que misturar ele com petróleo mais leve. Então, o que a Venezuela faz? Ela faz uma dobradinha com o Irã. O Irã tem petróleo leve, né? O pessoal do Oriente Médio tem petróleo mais leve. Então, eles vem petroleiro lá do Irã e aí a mistura com o petróleo da Venezuela, e esse petroleiro, segundo estavam dizendo, iria para Cuba, para ajudar Cuba lá na falta de energia de Cuba, né? Cuba vai se ferrar mais ainda agora com isso, com esse embargo à Venezuela, porque no final das contas Cuba já está muito mal das pernas e a Venezuela é quem ainda ajuda um pouco o país, né?
Então o que o Trump determinou? A proibição de petroleiros de qualquer outro país, petroleiros sancionados de chegarem na Venezuela. Mas o problema é esse. A maior parte dos petroleiros que atende a Venezuela já é sancionado, né? Isso é uma coisa que o Trump vai acabar fazendo com a Rússia também, sendo que a Rússia já está até se preparando com isso, botando escolta armada nos petroleiros e coisa e tal. Aliás, o Maduro falou que vai fazer escolta armada nos petroleiros também, só que o problema é o seguinte, meu amigo, é aí que está o problema. Você dizer, o Putin dizer que vai fazer escolta armada em frente da Suécia, Noruega e coisa e tal, você acredita que não vai dar problema, né? Realmente ele vai conseguir passar com os navios ali. Agora, a Venezuela, com os 3 barquinhos que tem a marinha venezuelana, vai fazer escolta junto com aquela armada americana toda que está ali no Caribe? Não tem nem condição, meu amigo, não tem nem como passar nada ali, né? Então, o que está acontecendo é que as empresas de transporte já estão evitando mandar petroleiros para a Venezuela. A Venezuela vai ter problemas, né? Já começa a ter problema de faltar espaço para armazenar o petróleo. Você sabe, um poço de petróleo, ele é um negócio, uma vez que você abriu ele, né, ele fica produzindo petróleo ali. E na verdade é até complicado, porque se você fechar o poço, né, para reabrir ele de novo depois, pode ser complicado, pode ser difícil de você reabrir ele depois, né? Então não tem muito o que fazer com esses poços na Venezuela. Vamos ver como é que a Venezuela vai resolver esse problema. Ela não tem mais lugar para armazenar petróleo, não tem como exportar petróleo mais. O risco é querer mandar isso para o Brasil, você sabe, né? Esse risco tem, né? Se bem que não tem como, porque não tem duto, né? Não tem rio que venha da Venezuela para o Brasil, né? Tem alguma parte ali no sul da Venezuela que é na bacia do rio do Amazonas. Mas eu acho que é muito pouca coisa, não justificaria isso, não é nem navegável no final das contas. Então, não tem como passar esse petróleo para lugar nenhum. Ou seja, vai ficar a Venezuela sem ter como vender petróleo. O Maduro chegou a pedir ajuda para o Gustavo Petro da Colômbia, que a Colômbia vai defender a Venezuela, não sei o que lá. O Gustavo Petro adoraria fazer isso. Gustavo Petro ama o Maduro, é esquerdista igual o Lula, ama o Maduro de paixão. O problema é que eu acho que os militares da Colômbia não vão embarcar nessa brincadeira. O Gustavo Petro pode falar, mas na hora que ele der a ordem, eu não sei se a ordem vai rolar não, entendeu? A verdade é que o Gustavo Petro já está muito criticado na Colômbia, ele deve perder as eleições na Colômbia são no início do ano que vem, ele deve perder a eleição do ano que vem na Colômbia, então não acho que ele tenha força para ajudar a Venezuela nessa parada não. Igual o Lula também está falando que é absurdo os Estados Unidos invadirem a Venezuela, ou fazerem bloqueio na Venezuela, que não pode, não sei o que lá. O Brasil vai fazer o quê? Vai lá, Lula, manda a Marinha Brasileira ir lá destravar os navios da Venezuela, pô, para com isso, pô, não tem nem lógica, né? Bom, além disso, os Estados Unidos, os democratas tentaram travar esse ato de guerra do Trump contra a Venezuela, né? Mas não tiveram força, não conseguiram votar a autorização. Na verdade, eles queriam proibir o Trump de fazer qualquer coisa com a Venezuela. Não conseguiram votar isso, né? Bom, o pessoal está se perguntando aqui quem pode suceder Maduro. Parece que Maduro já aceitou sair desde que não entre o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado. Ele quer que seja alguém do próprio regime dele. Ah, porra, aí não tem, pô, que negócio é esse? Vai entrar o cara que é amiguinho dele. Não existe isso, né? Então quem vai entrar vai ser o Gonzalez Urrutia com a Corina Machado como vice. E eu tô para te dizer que é possível que ele entregue o poder para ela, porque ele sabe, né? Ele ganhou a eleição em 2024 porque ela apoiou ele, né? Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Aqui, ó, o Trump determinou o bloqueio aéreo e naval da Venezuela até Maduro sair. Agora, o pessoal está falando bloqueio aéreo e naval. Olha só, até onde eu sei foi só o bloqueio naval. Bloqueio aéreo, ele chegou a marcar um NOTAM dizendo que é uma área de risco para voos ali na Venezuela, mas não proibiu avião nenhum, né? E de fato, se você for aqui no Flight Radar, tem alguns aviões aqui na Venezuela. Aqui, ó, tem um aviãozinho aqui vindo de Bogotá, provavelmente para Caracas, não está dizendo para onde é que vai, mas é muito provavelmente para Caracas. Tem aqui um outro avião vindo de Cartagena para Caracas, ali na Colômbia também. Aliás, tem 2 aviões aqui de Cartagena para Caracas, por algum motivo, né? Estão indo os 2 aqui no mesmo trajeto. Enfim, assim, mas continuam os aviãozinhos americanos aqui também. Aqui está esse aqui é NA, esse aqui não tem nada. Aqui é o Rhino 51, o Grizzly 2, o Grizzly 1, esses aviõezinhos militares americanos aqui continuam o tempo todo aqui fazendo a festa aqui nessa região, né? Mas, de novo, não há bloqueio aéreo à Venezuela, tá? Há bloqueio naval e só de petroleiros sancionados, não é qualquer petroleiro também.
O problema é que só petroleiros sancionados que fazem negócio com a Venezuela, então, na prática, qualquer petroleiro está proibido lá, né? Enfim, então essa é a situação lá na Venezuela. Por enquanto, não temos o ok do Trump, não começou nada do Trump de ataque. Vamos aguardar para ver o que acontece aí nos próximos dias, né? Qualquer coisa, eu estou acompanhando essa situação lá no canal Mundo em Revolução. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de qualquer vídeo novo que eu tenha lá sobre a Venezuela, lá no Mundo em Revolução. E lá também eu trato da Ucrânia, todos os dias tem vídeo sobre a guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.